Sobre minha vida o diabo não pode prevalecer. A enfermidade e a doença não podem me vencer. O poder que ressuscitou. Graça e paz, amados, como vocês estão? Tudo bem com você? Hoje é 5 de abril, um dia para nós glorificarmos ao Senhor, adorarmos a Ele. Tivemos aí uma convocação nacional para um jejum e um período de oração, não é verdade? Então é importante que a gente esteja unido mesmo em um propósito nesse tempo, amados, amém? Eu quero compartilhar uma palavra que eu tenho meditado nesses últimos dias e acredito que você também já deve ter pensado sobre isso. Tem chegado muitas coisas nas redes sociais, não é verdade? Muitas informações. As pessoas têm tentado buscar entender por que tem acontecido tudo isso na Terra, né? Porque as pessoas estão sofrendo dessa forma, com essa peste, vamos dizer assim, que tem assolado a vida de pessoas, tem matado pessoas. E, amados, uma coisa que tem chegado para mim, não sei se para você também, muitas mensagens de pessoas compartilhando profecias a respeito de que isso é um juízo que Deus tem derramado sobre a terra, sobre as pessoas. É um juízo de Deus sobre os homens pecadores. Eu sei que tem muitas mensagens que são pessoas mesmo que estão orando e recebendo do alto uma revelação divina para esse tempo, para que elas possam ser inspiradas na oração. Mas eu quero trazer uma reflexão hoje à noite para nós, amém? Enfim, como eu falei, a gente tem ouvido a respeito de muitas profecias que estão sendo liberadas. Pessoas têm compartilhado muita coisa nas redes sociais. E, irmãos, a gente não está imune a essas coisas. Eu não estou aqui para julgar quem compartilha, para julgar as pessoas que estão falando essas coisas. Não é isso, não. Quero só que a gente tenha um pouco de entendimento nessa noite sobre como julgar de uma forma correta essas coisas que a gente recebe. A gente sabe que a palavra de Deus, amados, ela é luz, não é? Luz para o nosso caminho, luz para a nossa vida. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que basear, a gente tem que pautar a nossa vida pela palavra de Deus, porque ela é a verdade. Foi isso que a gente estudou, não foi? Há umas semanas atrás a gente aprendeu que a palavra de Deus é a verdade, não é? E tudo que a gente escuta, a gente tem que julgar pela palavra de Deus. Amém? Porque se a gente entende que a palavra de Deus é a verdade sobre toda e qualquer verdade natural que se apresente, e ela é como um prumo para a nossa vida, ela é o que nos dá luz, ela é o que nos ilumina, que nos dá discernimento para que a gente possa saber tomar a decisão correta na nossa vida. Então, se chega uma informação para mim a respeito de algo que Deus falou, eu preciso olhar na palavra e entender. Eu conheço o caráter do meu Deus. Por que eu conheço? Porque eu leio, eu medito na palavra, eu sei como Deus fala, se comporta, porque afinal de contas Jesus ele veio para revelar o caráter de Deus, não é verdade? E, amados, a gente precisa ter cuidado para que a gente possa julgar de forma correta todas essas informações que chegam para nós. Afinal de contas, no mundo há muitas vozes, mas nem todas são vozes de Deus, não é? Então é por isso que é lícito e correto a gente adquirir uma postura de averiguar se aquilo realmente vem da parte de Deus ou não. Isso não mostra que você é uma pessoa carnal ou incrédula. Mostra que você é uma pessoa prudente, que você quer julgar à luz da palavra de Deus aquelas informações. Olha só, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, fala assim: a profecia, ela vem para exortar, para edificar e para consolar. Amém? Lá em 1 Coríntios também, capítulo 14, versículo 29, é um capítulo bem interessante, eu aconselho até você ler em casa. Fala assim, o versículo 29 diz assim: tratando-se de profetas, isso é o apóstolo Paulo falando da ordem do culto, como as pessoas deveriam proceder, principalmente na hora que fosse haver profecias, para que houvesse uma compreensão do que estava sendo profetizado, para que evitasse que várias pessoas
falassem ao mesmo tempo, enfim. E aí ele dá a seguinte instrução, 1 Coríntios 14, 29. Tratando-se de profetas, ou seja, quando for nesse momento durante o culto, falem 2 ou 3 e os outros julguem. Olha aí, que interessante, não é? Então ele fala aqui que falem 2 ou 3 e o restante julgue. Julgar o quê? Julgar a vida da pessoa que está falando? Eu vou julgar a mensagem que está sendo passada. Eu preciso julgar se aquela mensagem realmente é de acordo com o caráter de Deus. E quando a gente pensa em julgar a mensagem ou julgar a profecia, às vezes as pessoas podem pensar assim, mas eu vou julgar algo que Deus está falando, é Deus que está falando, eu não tenho que julgar nada, eu só tenho que receber como sendo de Deus. A profecia, amados, não é Deus falando palavra por palavra e eu repetindo aquelas palavras que Deus está falando. A profecia vem, a inspiração vem e eu passo aquilo que Deus está querendo comunicar naquele momento. E muitas vezes eu vou colocar palavras minhas, eu vou trazer crenças que eu carrego, às vezes eu misturo com a profecia algumas crenças. Então é por isso que é importante a gente julgar a profecia. Por exemplo, se eu acredito que Deus é um Deus que coloca doença para corrigir as pessoas, não é difícil para mim chegar uma mensagem que Deus está alertando sobre algo que vai vir sobre a terra, para que as pessoas possam, para que a igreja possa estar orando, e por eu entender que Deus ele castiga pessoas com doença, não é difícil para eu incorporar na profecia algo que eu pense a respeito disso. Por exemplo, olha, Deus está falando que vai vir uma praga sobre a terra. Pronto, talvez a profecia seja apenas essa, que Deus está alertando a igreja que uma praga está por vir e que isso é para que a igreja se mobilize, para que a igreja se mova em oração e intercessão, para que ela possa, de uma certa forma, impedir essa ação do diabo ou minimizar a ação do diabo. Mas, às vezes, pela minha crença, pela minha forma de acreditar que Deus é um Deus que pode, sim, colocar uma doença em alguém para que ele possa corrigir algo na pessoa, eu posso acrescentar nessa profecia, olha, uma praga está vindo sobre a terra e isso vai ser a mão de Deus pesando sobre os seres humanos. Isso é a mão de Deus trazendo juízo sobre a humanidade. Você entende o que eu estou querendo falar? É por isso que a gente tem que julgar as profecias de acordo com a palavra de Deus. Porque muitas vezes eu posso misturar aquilo que eu creio e muitas vezes a minha crença pode estar equivocada em algumas coisas. Muitas vezes eu posso estar sendo sincero em algumas ações ou crenças minhas, mas eu posso estar sinceramente errada, sinceramente equivocada em algumas coisas. É por isso que a Bíblia fala que em 1 Coríntios 14, 29, tratando-se de profetas, falem 2 ou 3 e os outros julguem. Julguem o quê? A mensagem que está sendo passada. Em 1 João capítulo 4, versículo 1, é bem interessante também esse capítulo. Eu vou ficar aqui com a primeira parte do versículo, tá bom? Você pode ler o restante em casa, do capítulo inteiro. É um capítulo muito interessante. 1 João capítulo 4, versículo 1 diz assim: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Tem uma outra versão que eu achei ela bem interessante também, que é a da Bíblia Viva. Ela diz assim: Muito queridos amigos, não creiam sempre em tudo que vocês ouvem, só porque alguém diz que é uma mensagem de Deus. Examinem primeiro para ver se realmente é, porque há muitos falsos mestres por aí. É interessante, amados, observar que essa palavra provar, no grego, ela quer dizer, a palavra provar no grego é a palavra dokimazo. Ela tem o sentido literal dessa palavra, quer dizer testar, examinar, provar, verificar, ver se uma coisa é genuína ou não.
reconhecer como genuíno depois de se fazer um exame. Aprovar, julgar. Olha que interessante. Eu não vou fazer isso com a pessoa, mas eu vou fazer isso com a mensagem. Eu vou testar, eu vou examinar, eu vou verificar se essa mensagem realmente ela é genuína ou não. E como que eu sei se uma mensagem é genuína ou não, vindo da parte de Deus? Conhecendo o caráter de Deus, conhecendo o que Ele fala sobre Ele na sua palavra. Principalmente no Novo Testamento, em que Jesus está revelando Deus à humanidade, está revelando os pensamentos de Deus, está revelando a vontade de Deus. Talvez se você olhar para o Velho Testamento, não vai entender a forma como Deus se comportava com a humanidade debaixo da velha aliança, por causa do pecado que fazia separação entre Deus e o homem. Então, na nova aliança, nós vemos Deus se comportando de uma forma diferente com a humanidade, Deus se revelando, Deus se mostrando de uma forma diferente, principalmente depois que Jesus morre, em que não existe mais separação entre Deus e o homem, em que o homem é novamente religado a Deus, o seu espírito nasce de novo. Então é importante a gente entender como Deus se revela para a humanidade e principalmente a partir dos ensinamentos de Jesus, a partir do que Jesus era. Porque quando a gente olha para Jesus, a gente vê que Jesus ele veio para desfazer as obras do diabo. A Bíblia não fala que ele veio para desfazer as obras de Deus. Então ele veio para curar, para salvar, para libertar os cativos, para trazer luz aos cegos, não é? Então, se a gente entende como Deus é através da sua palavra, a gente vai entender quais são os pensamentos de Deus, o que Deus está falando ao nosso respeito, o que Deus está pensando ao nosso respeito. Então, muitas vezes as pessoas atribuem a Deus algumas coisas porque elas não têm conhecimento a respeito do que Deus pensa, do que Deus fala, do que Deus é. Lá em Oséias 4:6 a gente costuma muito citar esse versículo que fala que o povo está perecendo ou o povo perece por falta de conhecimento, não é? E se você ler todo esse capítulo, ele é bem interessante de Oséias, porque é uma exortação de Deus, porque os sacerdotes estavam negligenciando o ensino da palavra de Deus. Os sacerdotes, por estarem negligenciando o ensino, estar negligenciando o passar as informações corretas, que era a lei de Deus naquele período, naquela época, em que tinha que ser anunciada ao povo, de tempos em tempos, os sacerdotes estavam negligenciando isso. Então, por causa disso, o povo estava perecendo, porque não estava mais conhecendo qual era a vontade de Deus. Então, esse versículo é bem interessante, porque o povo naquele tempo estava perecendo por falta de conhecimento de quem Deus era. E por causa disso, amados, hoje a gente também vê pessoas e a gente também pode perecer por falta de entendimento de quem Deus é. E se a gente não sabe quem Deus é, amado, se a gente não tem um relacionamento com Deus ao ponto de ter uma comunhão com Ele, em que a gente possa atestar, em que a gente possa, como aqui diz nessa palavra, provar, verificar, provar, atestar como genuíno ou não as palavras que saem da boca de pessoas, como sendo de Deus ou não. Eu tenho certeza que se você é uma pessoa que tem um melhor amigo ou uma pessoa que é casada, o seu cônjuge, você sabe, dependendo do tempo que você tem de comunhão e de conhecimento dessa pessoa, se o que uma pessoa chegar para você informando, olha, o seu cônjuge falou tal coisa, você sabe se aquela coisa que ele falou é algo verdadeiro ou não, pelo tempo de conhecimento. Agora, a gente também sabe que existem pessoas que estão juntas há 20, 30 anos, ou até muito mais que isso, e de fato elas não se conhecem, não é? E o que eu quero dizer com isso? Amados, não basta a gente ter tempo de igreja, não basta a gente ter 10, 15, 20, 30 anos se a gente não tem interesse em conhecer o Deus que a gente serve, se a gente não tem interesse em conhecer o reino ao qual a gente pertence. Então, se a gente não tem interesse em ter intimidade, se a gente só está ouvindo a respeito de Deus, se a gente só conhece Deus de ouvir falar, porque a gente
de vez em quando escuta uma ministração, ou de vez em quando vai na igreja, ou de vez em quando lê a Bíblia, nem a Bíblia, um versículo apenas, né? Então, amados, não tem como a gente conhecer verdadeiramente quem Deus é dessa maneira. É importante quando alguém vai casar, que ela, no período de preparação, em que ela está conhecendo a pessoa, que ela vai casar, ela consiga conviver o máximo com essa pessoa e conversar o máximo com essa pessoa para poder definir se elas têm as mesmas ideias, as mesmas intenções, os mesmos planos para o futuro. Você imagina um casal que passa aí 2, 3 anos namorando, que se vê apenas uma vez no mês e muito rápido, e aí passa esses 3 anos aí dessa forma e decide casar. Vocês acham que esse casal, eles se conheceram de uma forma correta? Vão ter muitas surpresas no casamento, não é? Por isso que é importante, quando a intenção do namoro, do noivado, que esse tempo seja um tempo de qualidade para que as pessoas possam se conhecer e projetar um futuro pelo qual elas vão passar juntas ali o resto da vida. Mas muitas vezes as pessoas não se interessam em se conhecer dessa forma. Só pensam nisso quando entram no casamento, não é? E aí descobre algumas coisas que não gostaria. Mas enfim, esse não é o tema da nossa ministração, amados, mas é importante que a gente entenda que quando a gente decide conhecer alguém, a gente sabe que a gente tem que ir além do superficial, não é? A gente tem que ir além para entrar num nível de entendimento e de conhecimento, para que a gente saiba quais são as intenções daquela pessoa, o que ela pensa a meu respeito, o que ela pensa sobre o futuro, o que ela pensa sobre filhos, o que ela pensa sobre eu trabalhar ou eu ficar em casa, o que ela pensa se eu nunca quiser trabalhar, o que ela pensa se eu nunca quiser ter filhos. Então, assim, são coisas que muitas vezes um casal não quer conversar, mas vai ter que chegar uma hora que a realidade vai ter que ser exposta e elas precisarão conversar sobre aquilo, não é? Então, muitas vezes a gente não quer entender algumas coisas a respeito de Deus, porque a gente vai levando a vida numa boa, tá tudo bem, mas aí a gente se depara com uma situação como essa, em que a gente está vivendo, e aí a gente fica se descabelando para querer saber, meu Deus, por que Deus está fazendo isso? Por que Deus está lançando isso sobre mim? O que foi que eu fiz para merecer isso? Não é? Então, às vezes a gente não entende como Deus pensa, a gente entrou numa aliança com Deus, num relacionamento com Deus de qualquer forma, sem buscar conhecer Ele verdadeiramente, quem Ele é, se aprofundar nessas verdades. E aí é na hora das dificuldades que a gente quer tentar entender o que está na mente de Deus. Não é, amados? Então, é importante que a gente, todos os dias, a Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede. Não é para você só ouvir falar que Deus é bom, não é só para você ficar ouvindo testemunhos que Deus é bom. Não, você precisa provar na sua vida e ver essa realidade exposta na sua vida, que Deus é bom. Amém? Deus é bom. Você precisa provar isso na sua vida para você ter certeza que Ele é um Deus bom. Talvez você esteja se perguntando, bom, se não é Deus que está causando essas coisas, então por que Deus permite? Por que Deus não está fazendo nada para que isso seja parado, não é? Eu gosto de um versículo aqui em Provérbios que diz assim, Provérbios 19, versículo 3, fala assim, a perversidade do ser humano corrompe a sua vida, mas é contra o Senhor que sua alma se rebela. Na versão João Ferreira de Almeida fala assim, a estultícia do homem perverte o seu caminho e o seu coração se irrita contra o Senhor. Na nova tradução da linguagem de hoje fala assim, a falta de juízo é o que faz a pessoa cair em desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus. Na NVI fala assim, é a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Tem coisas na nossa vida que são colheitas e que tem outras que são negligência e tem outras que são falta de conhecimento. Então a gente precisa entender o padrão pelo qual Deus age na sua palavra. Então quando a gente fala de juízo, existe um padrão.
Existem coisas que pessoas sofrem porque elas são más, porque elas rejeitaram o Senhor. Existem coisas que pessoas sofrem por negligência, até elas conhecem a palavra, mas não praticam, ou conhecem a palavra, lhes foi apresentada a palavra, mas elas negligenciam, elas não querem, elas simplesmente rejeitaram, essa é a palavra. E tem coisas que acontecem por falta de conhecimento, não é? Então, por falta de conhecimento da vontade de Deus, as pessoas passam por adversidade e abraçam aquilo como sendo a vontade de Deus. Então, amados, a base de tudo é conhecer a Deus. Conhecer a Deus nos livra da ignorância, nos livra da gente perecer por falta de conhecimento. Então, muito tem se falado a respeito de juízo, não é? Nesses últimos dias. E, de fato, amada, a palavra de Deus, ela fala e trata de um juízo que vai vir sobre os seres humanos. Mas como eu falei no início da mensagem, Deus, na sua palavra, ele tratou sim de uma forma com juízo sobre a humanidade em alguns momentos da vida do ser humano aqui na Terra. Em alguns momentos ele derramou juízo sim, mas foram momentos bem específicos, bem pontuais sobre o ser humano. E foi de uma forma, se você observar, existia um padrão de Deus. Por exemplo, quando Deus anunciou o dilúvio, em que a iniquidade do homem já tinha, o pecado do homem já tinha se superado, enfim, de uma forma que Deus precisava preservar o ser humano, e ele, quando ele derramou o juízo, o padrão de Deus foi guardar os justos. Quem era o justo da época? Noé e sua família. Outro exemplo também Sodoma e Gomorra. A gente vê quando o juízo é derramado sobre aquela cidade por causa da iniquidade do coração daqueles homens, Ló e sua família foi poupada, ou seja, eles não participaram daquele juízo, eles não estavam sofrendo junto com aquela cidade, pagando um preço que eles não mereciam, digamos assim, né? E vamos ver um outro exemplo também, a cidade de Nínive. Nínive, Deus já tinha decretado o juízo sobre aquela cidade, quando Jonas foi lá a falar a respeito do que Deus ia fazer por causa da iniquidade do coração deles. E o que acontece? Aquelas pessoas se arrependeram. Então Deus poupou a vida do povo de Nínive porque eles se arrependeram. Então a gente vê um padrão, Deus ele trazendo um certo tipo de juízo sobre a vida dessas pessoas coletivamente. Eu estou falando no sentido coletivo porque é o que a gente tem escutado muito hoje em dia. E Deus poupando sempre a vida dos justos. Amém? Então, amados, esses dias, não faz muito tempo que a gente estava escutando a respeito daquela tragédia que estava acontecendo em Belo Horizonte, e as pessoas estavam comentando que era Deus derramando juízo sobre a cidade por causa da atitude de alguns cantores, enfim. Eu não sei se vocês escutaram a respeito disso, mas eu achei... mas quando chegou essa mensagem eu achei tão absurda, porque, irmãos, Deus estava trazendo juízo sobre a cidade, ele não estava poupando nem justos nem injustos por causa de poucas pessoas que aparentemente estavam andando em um erro ou em pecado. Enfim, na cabeça das pessoas era juízo de Deus sobre a cidade. Então, assim, quantas pessoas crentes ou quantos justos ali não pereceram ou, enfim, não tiveram um dano, né, nesse tempo em que ocorreram essas chuvas. E aí talvez você se pergunte, mas por que aconteceu isso? De quem que é a culpa? A negligência de quem? Porque tem coisas, amados, a palavra de Deus diz que os céus os céus é do Senhor, o trono dele está lá nos céus, mas a terra ele deu aos homens. Então cabe aos homens governar e fazer as coisas da melhor forma possível, mas a gente não vê isso. E a gente vê pessoas perecendo por má administração, por causa da negligência dos governantes, não é verdade? Então, assim, as pessoas às vezes querem culpar Deus por coisas que são negligência, não é? Então, é muito mais fácil colocar a culpa em Deus
que mandou a chuva no tempo certo, mas olhar e ver onde que está o erro nas coisas e por que que aquilo realmente aconteceu, onde é que estava o erro, por que que as coisas chegaram a esse ponto de trazer destruição para quem estava ali naquela cidade, não é? Então esse é só um parênteses que eu abri, porque eu me lembrei agora desse... que chegou também muitas mensagens falando sobre isso, não é? E, enfim, amados, quando a gente vem para o Novo Testamento, que a gente vem falar de juízo, a gente sabe que nós estamos no tempo da graça, não é? É o tempo em que Deus está oferecendo a salvação às pessoas. Deus não está julgando as pessoas, não está mandando pessoas para o inferno. Na verdade, Ele nunca mandou, essa nunca foi a intenção de Deus. Deus não está matando pessoas para poder puni-las, mandando elas para o inferno para poder punir essas pessoas, porque não estão servindo a Deus. Na verdade, amados, a Bíblia diz o seguinte, a Bíblia diz que aquele que não crê, ele já está condenado. Então, o ímpio, ele já está condenado se ele não receber o Senhor Jesus, se ele não se arrepender enquanto ele estiver vivo, porque depois que morre tudo acaba, depois que morre a pessoa está eternamente selada ou com Cristo ou separado de Deus, não é verdade? Ou ela está, depois que a pessoa morre, ou ela está com Cristo eternamente com Ele, ou ela está eternamente separada dele. Então é em vida que a gente toma essa decisão. Então as pessoas às vezes pensam que Deus está derramando juízo por causa do... Simplesmente Ele tem que julgar o pecado das pessoas. Sim, vai haver um momento em que Deus vai julgar os pecados das nações, mas não é nesse tempo em que nós estamos hoje. Hoje, nesse tempo da graça, Deus está oferecendo a salvação a todos os homens. Eu queria que a gente lesse agora Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 51. Esse texto é bem interessante. Ele fala assim: E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, para que Jesus subisse aos céus, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros adiante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem, presta atenção nisso, amados, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para a aldeia. Irmãos, olha que interessante, Tiago e João, eles tinham base bíblica, não tinha? Porque eles falaram o seguinte: Senhor, quer que façamos com que desça fogo do céu e os consuma, assim como Elias fez? Eles tinham ou não tinham uma base bíblica? Mas o que Jesus falou, amados? Nós estamos numa aliança superior. A forma como Deus se relaciona hoje com o ser humano é totalmente diferente. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que está chamando as pessoas para o arrependimento. Jesus disse: Vocês não sabeis de que espírito sois. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Esse é o nosso Deus, amados. Esse é o nosso Deus. Amém? Lá em Ezequiel, olha só, no Velho Testamento, capítulo 33, versículo 11, diz assim: Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. É essa a intenção de Deus, amados, que o ímpio ele seja preservado, para que ele possa se converter do seu mau caminho e viver. Essa é a intenção de Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer, amados, porque Deus sabe que depois que ele morrer, depois que ele for tirado dessa vida aqui na terra, não tem mais chance para ele. Ele não vai ter outra oportunidade quando ele chegar lá no céu e se encontrar com o Senhor para prestar contas da sua vida aqui na terra. Amém?
Ezequiel 18:32 diz assim: porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, portanto convertei-vos e vivei. Deuteronômio 30:19 diz assim: hoje invoco o céu e a terra como testemunhas contra ti, de que apresentei claramente diante de ti os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida para que viva plenamente, tu e a tua descendência. O tempo todo Deus está oferecendo. Escolhe qual caminho você quer seguir. Existe esse caminho e existe esse aqui. Qual você quer escolher? Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, o bem, para que você possa viver, tu e a tua descendência. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a mim, para que você possa viver plenamente. Lamentações de Jeremias 3:33 diz assim: afinal, não é do agrado de Deus trazer aflições, lamentos e pesares aos seres humanos. Efésios 4:18 diz assim: eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem. Olha aí a ignorância aqui novamente, a gente já tinha falado disso, né? Devido ao endurecimento do seu coração. Ou seja, eles endureceram o coração por causa da ignorância em que eles vivem. E havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz assim: o Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Por quê? As pessoas estavam dizendo que, nessa época aqui, o Senhor não vai voltar, porque parece que ele está atrasado. Parece que esse negócio de que Jesus vai vir, isso é conversa fiada. E aí o que Pedro falou? O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como alguns andam dizendo. Pelo contrário, ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Aleluia! Romanos 6:23 diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. 1 Timóteo 2,4 diz: o qual Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém, amados? Isso é a palavra de Deus. Amém? Então, amados, a vontade do Senhor é que o ímpio, ele não morra nos seus pecados, ele não morra da forma em que ele está, mas que ele se arrependa. Jesus, ele veio a todo momento pregar arrependimento. Ele não veio para julgar, né? Ele não veio aqui para descer fogo do céu e matar todo mundo, não. Ele veio aqui para pregar arrependimento. Mateus 4,17 diz que Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então a mensagem de Jesus era essa: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Então, quando a gente vai olhar para juízo no Novo Testamento, nessa nova dispersação em que a gente está, a gente vê sim alguns, digamos assim, juízos sendo demonstrados, como por exemplo ali na vida de Ananias e Safira, quando no livro de Atos, não é? Em que eles são julgados por causa daquela mentira que eles contaram, enfim, daquela ação que eles, daquele pecado que eles cometeram. A Bíblia fala que eles mentiram ao Espírito Santo e eles foram julgados ali. Você não vê a igreja de Atos sendo punida coletivamente por causa do erro de uma ou duas pessoas. Na Nova Aliança a gente vê alguns julgamentos individuais sendo realizados, mas não de uma forma coletiva, amados. Deus, ele é como um pai. E a Bíblia diz que ele é o nosso pai, na verdade. E como um pai, ele deseja boas coisas para os seus filhos, não é? Então você imagina você aí que tem aí 5 filhos, por exemplo, 5, 6, não sei, muitos filhos. E um dos seus filhos comete um erro e você vai punir todos os seus filhos por causa do erro do seu único filho ali que cometeu
Você acha que isso é justiça? Amados, Deus, ele é amor e justiça. Então, Deus não anula a sua justiça quando ele age em amor. Deus não anula o amor quando ele vai agir em justiça. Todos os seus atributos, eles concordam e andam plenamente no mesmo parâmetro, no mesmo nível. Amém? Então, o nosso Deus, sim, ele é um Deus justo. E quando a gente vem para o Novo Testamento, que a gente vai falar de juízo, a gente vê que existe um tempo específico em que Deus vai tratar com todos os seres humanos, em que Deus vai tratar com todas as nações, e ele vai julgar toda obra, ele vai julgar o ser humano. Então a gente vê, por exemplo, os salvos em Cristo, a igreja em Cristo, ela vai participar de um julgamento, ou seja, ela vai participar do tribunal de Cristo, como a gente já estudou algumas vezes na nossa igreja, não é? E a Bíblia fala que os crentes, eles vão se apresentar diante do Senhor no tribunal de Cristo para receber os seus galardões. Então, e a gente vê um outro tipo de juízo ou de julgamento, digamos assim, sendo apresentado na palavra do Senhor, que é o do trono branco, onde todas as nações irão se apresentar diante do Senhor e os livros serão abertos, enfim, vários. A palavra não fala apenas desses dois tipos de tribunais ou de julgamentos, mas fala de vários. Se você quiser procurar a respeito disso, sobre o assunto de escatologia, você pode procurar no Verbo da Vida, você vai ver algumas ministrações muito boas de professores do Rema sobre o assunto. É um assunto muito bom, muito interessante para os últimos dias, amados. Vai evitar a gente cair em muito erro. Amém? Então, a gente vê que no Novo Testamento fala-se muito desses julgamentos, desse juízo. E principalmente o juízo que fala do período da tribulação. Muito tem se falado que durante esse tempo de sofrimento que a gente tem passado por causa do coronavírus, se chama princípio das dores, mas na verdade não é, amados. O princípio das dores são os primeiros 3 anos e meio de um período de 7 anos que a Bíblia chama de tribulação. Então, o princípio das dores é esse período de 3 anos e meio, o período do início da tribulação, em que a igreja não vai estar aqui na terra, mas Deus vai estar julgando as nações nesse período e não a igreja. A igreja não vai estar aqui na terra. Amém? E a Bíblia diz, amados, que Deus, ele conhece as intenções do coração, ele conhece, amados, as intenções do homem, ele conhece o nosso coração, ele está vendo todas as coisas, nada está oculto ou invisível aos olhos de Deus. Ele está vendo e o homem vai ter que prestar conta de tudo isso diante dele. Mas nesse tempo que a gente está vivendo hoje, no tempo da graça, é o tempo que Deus está oferecendo a salvação para o homem. É o tempo em que o homem ele tem a oportunidade de, enquanto estiver vivo, de poder tomar a decisão hoje de ser salvo, de ir para passar a eternidade com o Senhor. O diabo sabe que ele tem pouco tempo sobre a terra, então ele está investindo de uma forma radical mesmo contra os seres humanos, contra as pessoas aqui na terra, porque ele quer sim matar as pessoas, ele não quer dar oportunidade para que ninguém vá para o céu, para que ninguém seja salvo, ele não quer dar oportunidade para as pessoas, ele quer acabar com a raça humana. Sabe quando Deus ele fala uma profecia a respeito do futuro, mas não quer dizer que Deus que vai causar aquilo. Às vezes as pessoas têm esse engano e acham assim, porque Deus falou que tal praga ia vir sobre a face da terra porque ele é o causador daquilo. Eu queria dar um exemplo no livro aqui do irmão Rega, esse livro aqui, A Arte da Oração. Ele é um livro muito bom, recomendo para você, tem no Verbo Shop, no site do Verbo Shop. E no capítulo aqui da Orando por Sua Nação, o irmão Rega ele fala que teve um período, eu não vou ler para você, vou só citar, tá bom? Que Deus trouxe uma palavra para ele, para que ele orasse pela sua nação e pelo presidente sobre uma determinada situação que iria acontecer. E Deus estava despertando a igreja para esse acontecimento que viria. E aí, tempos depois, o Senhor voltou a falar com o irmão Rega e ele fala que, olha, vocês foram negligentes em relação àquilo
que eu alertei vocês em 1970. E aí ele fala aqui: se os cristãos tivessem feito o que eu disse a eles para fazerem na Bíblia, o que está na Bíblia? Que a gente tem que, antes de tudo, orar pelas autoridades, não é? Se eles tivessem orado pelos líderes da sua nação, eles teriam impedido que os espíritos malignos operassem. Ou seja, naquela situação em específico, que o Senhor tinha alertado para a igreja orar a respeito dos Estados Unidos e algumas situações que aconteceram. Eu lhe disse na época exatamente o que era, mas você não fez o que deveria ter feito com relação a isso. Eu lhe disse em 1970 para orar pelos líderes da nação. E aí ele fala que o que aconteceu, a situação que aconteceu nesse período, não é tudo culpa do homem que era presidente na época. Vou considerar os cristãos dessa nação responsáveis. Vocês são aqueles que permitiram o que aconteceu à sua nação. Se vocês tivessem orado, nada disso teria acontecido. Sabe que às vezes a gente olha algo assim e a gente pensa, nossa, mas como assim? Mas Deus é soberano, Ele está no controle de tudo, não é? Mas sabe, amados, a Bíblia diz que a autoridade foi dada para a igreja. Deus está fazendo isso para passar uma informação para a igreja, para que a igreja possa orar, para que a igreja possa intervir de uma forma que aquilo seja paralisado sobre a humanidade, de uma certa forma. A gente sabe que a gente não pode expulsar o diabo do mundo, de que quem vai derrotá-lo é o Senhor, não é verdade? Mas a gente pode paralisar ações dele com as nossas orações. A gente pode ligar coisas aqui na terra e elas serão ligadas lá no céu. A gente sabe disso, não é? Mas se a gente entende, e o diabo ele tenta trabalhar através do engano, principalmente de quem é Deus e o seu caráter. Se a gente entende que é Deus que está causando essas coisas, a gente fica paralisado, a gente não exerce autoridade, a gente acha que tem que sair da frente e deixar Deus agir, fazer como Ele quer, e a gente recebe aquilo como sendo de Deus, não é? E isso vem por causa da falta de conhecimento de quem é Deus e de como Deus age, não é, amados? Então, muitas vezes, as pessoas não têm um conhecimento tão grande a respeito de Deus, mas sabe, se a gente se apegar apenas ao entendimento de quem é Jesus, amados, de como Ele agiu aqui na terra, de que Ele veio para desfazer as obras do diabo, Ele não veio para desfazer as obras de Deus. A gente não vê Jesus orando, dizendo, Senhor, deixa eu descobrir se isso aqui é de Deus ou é do diabo, para poder orar, para eu entender. Ele sabia que toda doença vinha de um lugar só. Ele veio para desfazer as obras do inferno. Então, o fato de ter alguém doente, de uma enfermidade chegar, quer dizer que eu estou com o diabo ou com o demônio no corpo, não é isso? Eu estou endemoniado, não é isso, amados? A fonte daquela enfermidade é do diabo, é uma só. Quem quer oprimir o meu corpo com uma enfermidade é o diabo. Quem quer me matar com uma enfermidade é o diabo. Doença é processo de morte instalado em nosso corpo, não é processo de vida. Então, quem vem instalar um processo de morte na minha vida é o diabo. Sabe que até uma simples gripe tira a nossa paz. A gente fica indisposto, a gente não consegue produzir, a gente não consegue desenvolver nossas tarefas, atrapalha o nosso dia a dia. Então, amados, coisas simples que às vezes a gente julga simples, uma enfermidade simples, mas vem para tirar a nossa paz. Então, Deus não quer nada tirando a nossa paz. Ele quer que a gente exerça autoridade nas mínimas coisas, nessas mínimas coisas que o diabo intenta contra nós. Agora, para isso a gente tem que entender que aquilo não vem de Deus, que aquilo é uma obra das trevas, tentando minar a nossa força, tentando tirar o nosso foco, tentando trazer um entendimento errado de quem é Deus na nossa vida, não é? Então, como essa informação que chegou para o irmão Rega, de que tal situação ia acontecer sobre os Estados Unidos e que ele tinha que orar. E a gente vê Deus alertando ele sobre isso. Quantos alertas Deus não nos deu, talvez há meses ou anos anteriores, a respeito disso que ia acontecer hoje, para que a gente estivesse orando, para que a gente estivesse se levantando em oração para paralisar essa ação do inferno e a gente
ouviu a profecia, ouviu aquela informação e simplesmente ele falou, Deus vai fazer tal coisa, então a gente tem que só esperar, ficar de braço cruzado aqui esperando, né, a ação de Deus sobre a terra. Então, amados, a gente tem que ter conhecimento sobre Deus, de quem Deus é, qual a função da igreja aqui na terra. A gente não está aqui só esperando ir para o céu, não. A gente está aqui com um propósito. Então, mas eu queria que você meditasse nessa palavra essa semana. Medita. Eu queria indicar alguns livros para você. Olha, esse livro ele é muito bom, A Igreja Triunfante. É um livro maravilhoso. Ele fala muitas coisas a respeito da autoridade da igreja, sobre como lidar com espíritos malignos, destruindo as fortalezas. Irmãos, esse livro é maravilhoso, é muito bom, eu indico para você. Ele é grosso assim, mas é uma ótima ferramenta de estudo, muito bom mesmo. O livro do irmão Reiga, A Arte da Oração, um livro excelente para esse tempo que a gente está vivendo hoje, muito bom esse livro. E esse livro aqui, eu confesso que eu estou apaixonada por ele já há algum tempo. Esse livro aqui, Deus é Bom, ele é melhor do que você imagina. Esse autor aqui ele é muito bom, tem algumas ministrações dele no YouTube. Esse livro também ele vende lá no Verbo Shop, www.verboshop.com.br. Você pode adquirir lá também. É um livro muito bom que ele fala sobre o caráter de Deus, a bondade de Deus. Irmãos, esse livro desvenda muitas coisas a respeito de Deus e eu aconselho você a adquirir. A gente, nesses tempos em que a gente vive, amados, a gente precisa de ferramentas mesmo, para que a gente possa compreender, agregar na palavra de Deus, ao estudo da palavra de Deus esses últimos dias, porque o diabo está vindo com força para tentar deturpar o conhecimento que a gente tem a respeito de Deus. Ele quer cegar mesmo o entendimento, e a Bíblia fala que ele trabalha através do engano. Então não pense que ele vai vir de uma forma muito descarada para tentar falar de Deus. Ele vai vir com o engano mesmo, igual ele fez com Adão e Eva. Ele, através do engano mesmo, ele fez com que Eva fosse seduzida e comesse daquele fruto. Então a gente precisa ter cuidado mesmo daquilo que a gente anda escutando, ouvindo, e a gente precisa agregar ferramentas dentro de nós para a gente saber julgar de uma forma correta essas informações que chegam a todo momento para nós. Então é isso que eu queria falar para vocês hoje. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus na prática da palavra, e vamos continuar orando. Eu sei que a gente já começou hoje esse período de oração, né? Já temos orado com mais constância esses dias, mas vamos continuar orando, jejuando, tirando um tempo de oração uns pelos outros. É importante que a gente esteja sempre orando uns pelos outros, amém? E é isso, amados, tenham uma semana abençoada na prática da palavra em nome de Jesus. Sobre minha vida o diabo não pode prevalecer. A enfermidade, a doença não podem me vencer. O poder que ressuscitou